Nós hoje estamos finalizando nossa série Finanças, amém? Fala, eu sei que você está muito triste, mas fica tranquilo que virão palavras maravilhosas daí para frente. Nós estamos há 4 semanas falando sobre finanças, querido. Talvez você entrou hoje aqui na igreja e falou, mas na igreja falar de finanças, aqui não é nenhuma faculdade, não é algo desse tipo. Eu sei que quando a gente fala de dinheiro, querido, há uma coisa dentro do nosso coração que aperta, há um rejeitar disso, mas dinheiro, querido, é tão espiritual quanto qualquer outra coisa na palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. O dinheiro é até uma forma de você se relacionar com Deus. Através do dízimo, através das ofertas, nós podemos fazer isso. Mas eu quero começar isso aqui dizendo assim: nenhum sacrifício é maior do que a recompensa. Então, nenhum sacrifício que você faça, nenhum sacrifício que você entregue para Jesus, nada disso, nenhum sacrifício é maior do que a recompensa que Deus pode nos trazer quando estamos no centro da sua vontade. Então, o maior desejo do teu coração, querido, é estar no centro da vontade de Deus, amém? Amém? É isso? Glória a Deus, que seja em nome de Jesus. E entenda que toda a sua luta, que todas as suas lágrimas, que todos os seus sacrifícios, eles vão ser recompensados muito além do que você tem sofrido, tá ok? Como eu disse, nós estamos no final de uma série. Nas 3 últimas mensagens, eu quero trazer uma recapitulação aqui para aqueles que estão nos assistindo hoje, ou assistindo aqui pela primeira vez, que compreenda pelo menos um pouquinho o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre finanças, e na primeira mensagem nós falamos sobre ser um bom mordomo, né? Tudo começa na mordomia. Se você não sabe o que é mordomia, o mordomo, ele é um administrador, e não é um qualquer administrador, mas um administrador que tenha a confiança do seu senhor. E na mão desse mordomo, esse senhor, ele coloca valores, ele coloca coisas sobre a vida dele. Então nós entendemos que tudo que existe, a palavra de Deus nos diz que tudo que existe nos céus e na terra pertence ao Senhor. Tudo que vive no céu e na terra pertence ao Senhor. Talvez você vai olhar para a tua vida e você vai olhar para você e você vai dizer, não, pastor, espera aí, eu sei que pertence a Deus, pode ter criado, eu sei que uma força maior criou tudo isso, porém, eu trabalho, porém, eu acordo cedo, porém, eu que lutei para isso, eu que lutei para aquilo outro. Eu sei, querido, e é verdade, isso você fez a sua parte, porque nós precisamos fazer a nossa parte, porém, você não faria nada disso se Deus não tivesse te dado tempo, talento, tesouro, relacionamentos e influência. Então Deus colocou sobre a nossa vida 5 coisas que nós devemos ser um bom mordomo, cuidar bem. A mordomia faz com que eu pego essas coisas e transformo, multiplico ela, cuido bem. Porque quando você pega algo emprestado de alguém, quando você vai cuidar de alguma coisa que não é sua, eu tenho certeza que todos aqui têm um carinho, um cuidado maior, sim ou não? Então, é natural. Quando eu entendo, então, que tudo que está na minha vida foi Deus que me deu, e um dia Ele vai cobrar isso de mim, eu preciso ter uma responsabilidade, preciso pensar de uma forma diferente. Então não é a questão só de dinheiro, é a questão de eu entender como eu administro tudo aquilo que Deus colocou na minha vida. Por exemplo, Deus te deu uma mulher? Te deu? Ou você conquistou sua mulher? Beleza, tudo bem, se você acha assim. Deus te deu um filho? Agora eu tenho certeza, você pode até ter feito o filho, mas foi Ele que trouxe a vida para ele, amém? E também fez para tua mulher, também para teu marido, em tudo. Agora, como você tem cuidado disso? Né? De que maneira você tem valorizado? Você tem sido um bom mordomo naquilo que Deus tem confiado em tuas mãos? Então nós falamos sobre isso, né? E entendemos que um bom mordomo, ele tem responsabilidades, né? Ele entende que haverá uma prestação de contas, e no dia da prestação de contas, querido, você vai ter ou um déficit ou uma multiplicação na tua vida. Ou você vai perder o que você tinha porque você não cuidou direito, ou você vai ganhar a mais, em dobro. E é isso que Deus faz. Então ele vai chegar um momento e vai falar, e aí, isso e aquilo. Aí ele falou na palavra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Sabe, a questão é que a gente sempre acha que o que nós temos é pouco. Quem acha que ganha pouco dinheiro aqui, levanta a mão. Mas vocês, hein? Então, não é a questão do pouco, vocês são muito espertos, como eu amo vocês. Me deixaram sozinho. Então tá, quem acha que ganha muito dinheiro, levanta a mão. Ué, quem ganha suficiente, dá um glória a Deus aí então, vai.
É, Jesus, a gente ensina e eles aprendem, né, Pai? Obrigado. Bom, que bom, porque de verdade, querido, não é o pouco, é usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e entender, isso que Ele está me dando é segundo a minha capacidade, isso é ser um bom mordomo, amém? Nós também falamos sobre tirar mamon. Mamon, o que é mamão, pastor? Mamão é fruta? Não, querido, mamon é um espírito maligno que ele trabalha através das riquezas. Aí você vai falar assim, pô, mas sai fora, pastor, isola. Mamon não vem na minha vida, eu não tenho isso não. Querido, quando nós usamos Deus, o meio para alcançar as coisas, você está debaixo do império de mamon. Como assim, pastor? Por exemplo, por que você veio para a igreja? Por que você aceitou Jesus? Para quê? Para que você tenha segurança? Para que você tenha um bom emprego? Para que você tenha uma boa família? Para que não haja enfermidades na sua vida? Se a motivação nossa de estar aqui é por causa desta segurança, dessa proteção, nós estamos usando Deus com o intuito de chegar nos nossos propósitos. Então eu venho aqui, eu preciso de Deus porque eu preciso de sucesso, eu preciso de Deus porque eu preciso de emprego, eu preciso de Deus porque eu preciso disso. Então nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo o dinheiro. Mamon representa dinheiro, riquezas. Então nós falamos sobre isso, nós aprofundamos nisso na segunda mensagem sobre finanças no reino de Deus. Sabe, pastor, isso aí não me domina não, eu nunca fiz isso com Deus. Tudo bem, então quero fazer uma pergunta. Qual de vocês nunca perdeu o humor quando não tem dinheiro? Está sem dinheiro, está zerado, consegue ser feliz? Consegue dar glória a Deus? Consegue falar, nossa, minha vida é maravilhosa? Como é que você se sente? Se eu te pegar e colocar num lugar, melhor, no Japão, sem dinheiro, e falar, se vira aí, mano, se vira aí, dá um jeito. Você fala assim, você é louco, não vou falar nem a pau. Como que você se sente? Pastor, mas também no Japão sem dinheiro é ruim. Não, na dependência de Deus, Deus é que faz todas as coisas, amém? Isso é loucura, pastor, isso é doideira. Mas se eu te der um cartão black no Japão e falar, você tem essa segurança aí, como que você vai se sentir? Mas confiante. Faz sentido ou não? É como se você fizesse uma oração. Ai, dinheiro, quando eu tenho você eu fico tão feliz. Quando eu não tenho, eu mudo o humor, eu fecho a cara aqui em casa, todo mundo vê eu com cara feia, sabe, eu não consigo dar um sorriso. Sabe, isso são pessoas que estão debaixo desse governo, esse espírito maligno, aonde Deus é sempre os meios para alcançar alguma coisa, né? Amém? Na outra mensagem nós falamos semana passada sobre dízimo, e muitas pessoas, de verdade, elas acham que essa questão de dízimo não é correto, não é bíblico, né? Mas dízimo, querido, nós aprendemos que é uma prova. Porque se Deus é dono de todas as coisas, e Deus me sustenta em tudo que faço, em tudo que penso, em tudo que sou, todo o dinheiro que vem na minha mão, vem do fruto dos meus esforços, ou Deus que me abençoou? A resposta a isso, é quando eu falo, estou aqui, Senhor, minha parte, meus 10% é teu, os 90% é meu, o Senhor me deu, estou aqui, eu estou sendo fiel. Então dízimo é uma prova, toda vez que você tem o dinheiro na mão, você está passando por uma prova, por um teste, para ver se de fato você, porque, querido, na verdade, isso só está provando o que você acredita, o quanto você acredita em Deus, o quanto você acredita na palavra de Deus. E se você começa a alterar a palavra de Deus, você vai alterar a palavra de Deus no teu casamento, você vai alterar a palavra de Deus nos teus negócios, nas tuas amizades, sempre vai estar favorecendo você, percebe? Então se você não concorda, a Bíblia diz assim, quem não dá o dízimo, rouba a Deus. Se você fala assim, não dou dízimo porque o pastor é ladrão, mas você não dá também, você também é ladrão, nós é parceiro, beleza? Fechou? Nós não, você só, é porque eu dou. Então, queridos, o dízimo também, além de ser uma prova, ele é bíblico. Algumas pessoas dizem que o dízimo está só no Antigo Testamento. Não, querido, o dízimo está no Antigo e no Novo Testamento. Ok? Jesus disse, não é para nós deixarmos de dar o dízimo, mas é também para dar o dízimo, sermos justos, sermos misericordiosos e sermos fiéis, né? E além disso, o dízimo também é uma bênção, ele gera multiplicação na nossa vida, querido. Só dá quem é abençoado, só dá quem entende a sua fonte. Se tua fonte é Deus, querido, você sabe que essa fonte é inesgotável. Então aquele que entrega o dízimo sabe, nunca vai faltar na minha vida, amém? Glória a Deus. Tá bom, falei tudo isso para chegar aqui hoje, a mensagem nossa é generosidade extravagante.
O interessante, querido, é o seguinte, que a partir deste ponto, de você ter todo esse conhecimento, é você que vai decidir agora quem vai guiar a tua vida. Se é o homem, ou se é você, ou se vai ser Deus, né? Quem vai guiar a vida? Então, estamos de fato vendo o que a Bíblia diz a respeito de finanças. Aí você vai dizer se você vai estar debaixo do temor de Deus ou do temor dos homens. Cara, toda vez que você estiver diante da presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, Deus quer uma resposta sua, amém? Escuta, olha para a pessoa que está lá e fala assim: ei, querido, Deus quer uma resposta sua, amém? E geralmente nós temos perguntas para Deus, né? Você não tem uma pergunta para Deus hoje? Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? Deus está querendo uma resposta, Ele está falando com você e Ele está dizendo: ei, estou falando sobre finanças. Aqui é o mínimo, querido, que a gente pode começar, para começar a ter uma vida espiritual. Porque se você não acredita nisso, que é palpável, você não vai acreditar nas coisas que são invisíveis. Sabe, você nunca vai viver um milagre sobrenatural, porque nas coisas visíveis você não consegue ser fiel. Naquilo que está nas tuas mãos, é para você fazer, é uma questão de fé. Nós falamos de acreditar no pão, no vinho, sobre o corpo e o sangue de Jesus. Fé, eu creio. Então, se eu creio nisso, da onde eu tirei isso? Da palavra de Deus, ok? E também na palavra de Deus está dizendo que devemos dar o dízimo, e isso é palpável, é pequeno. Então a minha postura nisso agora é: eu vou ter temor ao homem ou temor a Deus? Como assim, pastor, temor ao homem? A sua própria inteligência, querido, a sua própria razão, temor ao homem. Faço isso porque eu não faço isso porque eu penso assim, né? E nós precisamos entender o que significa ter temor a Deus e ter temor aos homens. Significa você valorizar mais a opinião dos homens ao seu redor ou a de Deus. Você vai escolher quem. Então Deus quer uma resposta sua. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: ei, lindão, você é muito generoso. Isso é bom, né? A pessoa aceitou? Fala a verdade. Tem uns irmãos que ficam com a cara de limão azedo, né? Ele acha que ele quer graça. Ele acha que ele quer. Faz assim no narizinho dele, para ver se ele ri. Aí ele não vai rir. Você fala assim: problema seu, eu só queria te agradar. Amém? Bom, vamos ler João capítulo 12, verso 1. Diz assim: 6 dias, preste atenção, por favor, para vocês não perderem a mensagem. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, aonde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Então, só o contexto aqui: fazia 3 meses que Lázaro tinha morrido. Jesus chega lá, já fazia 4 dias que ele estava sepultado, e Deus faz o milagre. Lázaro sobrevive, ele volta, ele sai para fora. E agora, depois desses 3 meses, Jesus chega lá e vai se hospedar na casa de Lázaro em Betânia. Então, verso 2: ali prepararam um jantar para Jesus. Então imagine Jesus na sala de pedra, sentado, e ali um jantar sendo feito para Jesus. Está viajando comigo? Glória a Deus. Marta, uma das irmãs de Lázaro, servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Marta estava servindo, Lázaro estava ali trocando uma ideia com Jesus. Então Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, pegou um frasco de nardo, um frasco de perfume, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos. Que cena linda! Ela derrama no pé de Jesus um vaso de nardo, e pega os seus cabelos e começa a adorá-lo ali, exaltando o nome de Jesus. Amém? Até aqui? Tudo bem? Nada demais. E a casa se encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Então um dos seus discípulos falou: opa, tem uma coisa errada aqui. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão.
sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, deixe Maria em paz, deixe ela fazer o que está fazendo, e que guarde para o dia do meu sepultamento. Bom, quantos de vocês, quando falamos sobre você é generoso ou ser generoso, já começa a olhar para a tua vida e falar: ixi, generoso, o pastor vai pedir dinheiro, mano, o pastor é esperto. Aí você fecha o teu coração. Quantos ficam tristes no quesito generosidade? Sabe, quantos de vocês conseguem ir além? Sabe, porque ser generoso, querido, não é só dar algo, é fazer com excelência, é algo com mais valor, com mais intensidade, né? E aí nesse quesito generosidade, quantos quando falam sobre esse assunto, olha para si e fala: poxa, eu não consigo ser generoso e eu fico triste por causa disso? Ou quantas situações contrárias na sua vida te faz ter sentimentos de incapacidade? Quantas coisas aconteceram na tua vida, você começou a olhar para você e falou: puxa, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de fazer aquilo, e aí você desiste. Quantos sonhos você deixou de viver, sabe, por se sentir incapaz, sabe, por não ter uma firmeza, uma propriedade de si próprio, dizer: eu consigo, eu vou além. Quantos, sabe, se abandonam a vida por esse sentimento? Quantos aqui, sabe, olha para si mesmo e fala: meu Deus, eu errei de novo? Quantos aqui caem nesse sentimento e dizem assim, e começam a se condenar, começam a se culpar, começam a permitir que sentimentos comecem a dominar o teu coração e te paralisar? E de fato, querido, uma coisa que você precisa entender, que nós nascemos com essa natureza pecaminosa, com esse ser mesquinho, sabe, esse ser egoísta. Nós nascemos com isso. Mas uma grande diferença, e é muito importante você saber, é que um dia um jovem virou para mim e falou: pastor, eu estou muito condenado. Eu falei: por quê, querido? Eu não consigo me libertar da pornografia. Eu tenho um problema com a pornografia, e eu já faz anos e anos, e eu não consigo ser liberto disso, né? E aí, eu falando com ele, eu falei assim: mas antes de você conhecer Jesus, você assistia pornografia, essas coisas? Ele falou: sim. Doía teu coração? Não, achava que era normal. E agora? Agora dói demais, pastor. Eu falei: cara, isso é a prova que você está salvo, cara. Porque, queridos, antes, na nossa natureza caída, nós errávamos, nós traíamos, nós enganávamos, nós fazíamos tudo de qualquer jeito, e não tinha dor nenhuma no nosso coração. A gente simplesmente andava nisso. Era uma coisa da natureza nossa. Mas hoje não, querido, eu tenho certeza que a maioria aqui, quando tem esses sentimentos, errei de novo, falei de novo, sabe, é porque o Espírito de Deus está aí dentro de você. É porque Ele está habitando aí dentro de você, é porque você é salvo. Mudou alguma coisa, cara, dentro de você. Mas nós temos que entender. Você vê, os bebezinhos, se você colocar brinquedos para as crianças, elas nem sabem sobre essa questão de maldade, de coisas ruins, mas elas brigam, elas são egoístas, elas não querem repartir seus brinquedos. Vai lá na escolinha para você ver como o negócio é feio. Mano, pega um doce então, pra você tirar o doce. Nossa, fala aí, Douglas. Dá, Carol. Não dou, que não sei o quê. Meu, eles são egoístas demais. E por quê? Questão de natureza. Amém? Você está entendendo isso? Fala: pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar, querido, que há um conflito dentro de nós. E nós estamos em um processo de transformação. Deus está nos santificando a cada dia. Por isso que muitas pessoas, elas querem olhar para você e falar assim: meu, você não é crente, você tem que ser perfeito. Eu acredito nisso, nós já somos perfeitos diante do Senhor, amém? Amém? Diante de Jesus nós somos perfeitos, porque através do teu sangue, Deus não olha para as nossas falhas, Deus olha para o Filho, para o sacrifício. Agora, não é porque nós já somos perfeitos diante de Deus, que nós devemos falar assim: então vamos relaxar e vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Nós estamos agora num processo, a nossa alma está num processo de santificação, de desaprender o errado e aprender o certo.
Por isso muitos de nós vamos falhar, muitos de nós vamos ter esses sentimentos, mas isso não significa que nós somos isso. Então se você sentiu tristeza por você achar que você não é generoso, ou porque você se sentiu incapaz, ou porque você errou de novo, querido, fica tranquilo, dá glória a Deus, porque nós estamos no processo, Deus vai nos levar à perfeição, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Nós somos nova criatura. Então você pode dizer: eu sou generoso. Entendeu? Então vamos falar de generosidade com extravagância. Eu quero falar sobre 3 aspectos da generosidade. Eu vou tentar correr aqui e quero que você me ajude com isso, tá bom? Preste atenção em mim. Primeiro aspecto da generosidade é: o inimigo da generosidade é o egoísmo, tá? No verso 12 que nós lemos aqui do texto de João, versículo 4, no verso 4, diz assim, capítulo 12, verso 4: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, né? Quantas vezes nós ouvimos ou falamos algo do gênero? Quantas vezes nós temos essa postura de Judas? Ei, eu quero que você preste atenção. Quantas vezes eu e você ouvimos alguém falar ou fazemos algo do gênero, parecido com isso? Do tipo, não é melhor ter dado, pegado esse dinheiro, esse perfume e vendido e dado aos pobres, né? Nós fazemos a objeção. Sabe, uma coisa que a gente não entende é que o egoísmo, às vezes a gente não enxerga o que é o egoísmo, né? O egoísmo, ele é o amor exagerado aos nossos próprios interesses. Então, o que é egoísmo? Amor exagerado aos meus próprios interesses. Fala, egoísmo é o amor exagerado aos meus próprios interesses, que leva as pessoas a olhar somente para as suas opiniões. Ei, será que você não é essa pessoa? Você não é o cara que só a sua opinião está certa? Você não é uma pessoa que só a maneira sua de pensar que é o correto? Isso mostra que você é uma pessoa egoísta. Quer ver uma pessoa egoísta? Não só as opiniões, os seus próprios interesses. Sabe, o que vale mesmo é o teu interesse. É do meu jeito que tem que ser, da minha maneira. Então você está apontando aí, querido, uma coisa que é inimiga da generosidade, que é o egoísmo. Outra coisa que nos leva a ter sermos egoístas é o amor exagerado às nossas opiniões, interesses, nossas necessidades. Então é mais importante a minha necessidade do que a necessidade do próximo. E isso nos torna egoístas, nos torna pessoas que só pensam em si próprios, egocêntricas, ok? Quantas vezes eu e você deixamos de dividir o pão, de dividir algo com medo de nos faltar? Quantas vezes você deixou de tirar da sua casa, de você, com medo de faltar para você? Né? Quantas vezes nós escondemos, né, ou retemos com preocupação, ao invés de dar? Tipo, você está ligado quando você era criança, com o seu joelho tudo ranhento, cinzento, não tomava banho, o Paulinho não tomava banho, gente, quando ele era criança. Era uma briga, rapaz, para o Paulinho tomar banho. Quando ele tinha 7 anos, agora ele toma. Tinha medo escuro, ele falou. Mas ele saía para a rua com alguns chocolates, com alguns doces, e aí lá via a turminha dos amigos dele. Quando via ele comendo alguma coisa, eles começavam a gritar, saía correndo. Não foi assim, mas ele metia tudo na boca. Ficou bom. Quem já fez isso aí? Dá um glória a Deus aí, né? Aleluia. Você era egoísta pra caramba, mano. Já fez isso, Natan? Não, né? Natan é aquele que a mãe dele chega na casa dele, para a irmã dele, quando eles eram menor, para o John, falou: trouxe um chocolate para cada um. Aí o Natan pega e espera os irmãos comer e depois fica provocando. Ó, que eu tenho, né? Mas existe um ditado que diz assim: quem guarda com fome, o lobo vem e come, hein? Bom, brincadeiras à parte, queridos, é muito fácil você reconhecer um egoísta. Sabe, eu vou dar uma dica para vocês descobrir uma pessoa egoísta. É aquela pessoa que quando você chega na rodinha,
e diz com muita alegria assim, ó, para a turma, né, da galera lá. Aí você olha para eles e fala assim: ei, vocês não sabem que eu ganhei uma passagem para Paris. Aí você começa, quando você fala isso, você começa a olhar nos olhos de todo mundo. O egoísta, ele vai fazer assim, ó. Sabe, aquela carinha assim. Essa época é frio em Paris. Sabe, o egoísta, ele tem sempre uma opinião contra. Ele nunca está a favor. Por quê? Ele precisa das opiniões dele, da necessidade dele. Faz sentido? Sabe, é como você vai lá e fala assim: eu quero assistir o filme Velozes e Furiosos 10. O egoísta já fala: olha, ele morreu, viu? Você conhece alguém assim, querido? Sabe, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser assim, né? Sabe, a gente não se alegra com o próximo. Você quer saber uma régua sobre espiritualidade? O quanto você é espiritual? Fala, quero. Por favor, estou perguntando se você quer saber. Ok. A nossa espiritualidade não mede na vertical o quanto nós somos em relação a Deus. A nossa espiritualidade mede na horizontal. Se eu sou um homem espiritual, uma mulher espiritual, essa régua é o quanto eu amo o meu próximo. Essa régua é quanto, porque Deus falou: se você não consegue amar o próximo que vem, você nunca vai conseguir me amar que não vê, cara. Então, eu tenho que entender uma coisa: o maior amor que Jesus tem é pelo ser humano. E eu não posso desvalorizar e ser uma pessoa egoísta e destratar esse ser humano. Está entendendo? Amém? Você percebe que falar de finanças, a gente vai entrar em assuntos dentro do nosso coração, porque a questão não é o dinheiro. O problema está nos nossos sentimentos. O problema está na realidade de quem somos. A máscara que usamos. E o que Deus quer fazer é derrubar essas máscaras das nossas vidas. Amém? Ele quer tirar essas máscaras, que mostrar a realidade, para que a gente seja curado. Quantos querem ser curados disso? Diga glória a Deus. Bom, Maria, ela fez um ato de generosidade. Vamos voltar aqui para a palavra. Maria, ela fez um ato de generosidade extravagante, né? Porque você precisa entender que não era só um nardo de perfume. Porque hoje em dia você pega um avanço aí, você paga 10 conto, 12 reais, você está cheiroso, né? Sei lá, tem tanto perfume aí. Tem perfume até, bom, isso não interessa para nós. Mas naquela época, perfume não era algo que você comprava em qualquer esquina, e qualquer pessoa tinha. Custava muito caro. Para você entender, o texto diz que ela pagou 300 denários naquele vaso de perfume. 300 denários convertidos, né, para os dias de hoje, é equivalente a um ano de trabalho. E de verdade, querido, um ano, pensa alguém ajuntando o seu salário, não gastando, durante 12 meses. Ninguém consegue fazer isso. Nós temos que gastar, sim ou não? Mas então na economia, imagine ela juntar a quantia de um ano. Foi muitos anos, mais de 20 anos ali guardando. Maria, ela não chegou e falou: olha, eu não gastei meu dinheiro o ano inteiro e comprei esse perfume para esse momento. Não. É algo que é valoroso. Ela não quebrou algo simples, banal. Ela não entregou algo ali, ela não foi generosa com algo sem valor, mas algo que custou muitos anos na vida dela. Ela pega e quebra esse vaso ali, né? Judas olha para essa situação e ele diz assim: que desperdício, né? Poderia ter vendido e dado aos pobres. Sabe, queridos, e quantas vezes as nossas opiniões não vê o que está por trás. Judas, ele está olhando a situação, e aqui talvez você diga para mim: mas é verdade, pastor, de vez a gente desperdiçar algo, a gente está com problema, precisando de dinheiro. Por exemplo, hoje nós estamos precisando de dinheiro da mídia, né? E aí de repente alguém vem aqui e quebra algo que é valoroso, que dá para comprar todos os aparelhos. Você fala assim: não quebra não, vamos vender. Mas tem um propósito. Não é a nossa opinião, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é a nossa necessidade. O que nós precisamos entender é que nós temos que fazer o que Deus está nos dirigindo a fazer. Nós temos que andar segundo os passos do Senhor. Ele é aquele que nos guia. Uma das coisas que nós ensinamos neste lugar, querido, não é você vir para o pastor e perguntar para o pastor o que você deve fazer.
mas é você ter relacionamento com o Espírito Santo. Você ouvir dele, ele nos guia, ele nos direciona, a sua palavra é luz para nós, amém? Porque senão, querido, eu estou arrumado, meu telefone não vai parar, minha casa não vai parar de gente, não é isso. O Senhor nos deu o Espírito Santo, amém? Quem é cheio do Espírito Santo, dá um glória aí. Bom, beleza. Mas Judas, ele olha para essa situação e parece até louvável a ideia dele de dar para os pobres, que os pobres estavam passando fome, e 1 ano de salário dava para comprar muita comida e resolver o problema de muita gente. Mas olha o que está escrito no verso 6, capítulo 12, verso 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Sabe o que eu vejo aqui, querido? É que o egoísta, ele é o hipócrita. Um egoísta, ele veste uma máscara que a opinião dele é melhor, a ideia dele é sempre para te ajudar. Não, amiga, eu só estou falando isso, sabe, porque eu gosto muito de você. Mentira, porque ela é uma egoísta. E se você faz isso, se você dá palpite na vida das pessoas, se você fica metendo bedelho na vida das pessoas, ei, para, amado, para. Começa a se alegrar com as vitórias do próximo. Para de botar defeito na vida dos outros. Por favor, aprende isso, que senão você nunca vai ser próspera. Olha só, ou próspero. Então, por que ele disse isso? Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres. Por que disse isso? Porque ele era ladrão. A verdade é que ele era ladrão. Então ele não bastava só ser um traidor, Judas tinha que ser ladrão também, né? Mas sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar dela o que era colocado nela. Então o interesse de Judas realmente nunca foi. Então, para você ter uma ideia, Jesus ele operou 3 anos no seu ministério. Dos seus 30 anos aos 33, foi aonde ele começou a fazer milagres, ele começou a anunciar. Ele falou assim, olha, Isaías 61, põe para mim aí, por favor. O ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, aos prisioneiros, isso aí. Nesse dia, foi quando Jesus começou o seu ministério, ele anuncia essa palavra. Hoje se cumpre isso, o ministério está acontecendo. E Jesus então, ele passava de cidade em cidade, ensinando a palavra, pregando o evangelho, os fundamentos do reino, curando as pessoas e libertando as pessoas dos demônios. Quando ele fazia isso numa cidade, ele ia para outra cidade e a mesma coisa. E queridos, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que as pessoas têm, quando Jesus faz obras na vida delas, é natural as pessoas serem gratas, tá? Então, era natural as pessoas chegarem para Jesus e falar, Jesus, nós queremos te ajudar com uma oferta, porque eles diziam, o Senhor curou meus parentes, o Senhor trouxe significado para a minha vida, o Senhor me libertou da depressão, o Senhor me curou. E querido, quanto vale essas coisas? Qual é o preço disso? Né? Não tem preço. Então as pessoas sendo generosas, elas falavam assim, olha Jesus, nós queremos doar, nós queremos te ofertar. Por isso que eu entendo que dízimo é um mandamento e a oferta é uma questão de generosidade. Então, você é generoso por aquilo que Deus tem feito na tua vida, contribua no ministério dele, amém? Aí, só que o que Jesus falava para eles? Eles falavam assim, olha, você quer investir no ministério internacional de Jesus Cristo? Você quer ofertar? Procure aquele homem ali, ó, ele é o tesoureiro. Quem ele apontava? Para o Judas. Jesus falava, ó, ele é o cara que segura a bolsa, leva o dinheiro para ele, entrega o dinheiro para ele. Então, imagina você, eu não sei, hoje a tecnologia tirou, ninguém mais tem carteira. Alguém tem carteira aí? Amém? Tem dinheiro na carteira? Por que abaixou a mão? Hã? Então tá, vamos falar assim, vamos supor que Jesus virou para você e falou assim, olha, Otávio, cuida aí para mim do meu iPhone, minha senha está aqui, o banco é esse, o Pix é esse, o código é esse, tá bom? Beleza? Ok, já que fica mais fácil assim, você vai entender melhor. E aí o Otávio está lá, cuidando do celular. Aí o Judas cola. E aí, Otávio, firmeza? Da hora? Da hora. Tudo bem. Ô, esse é o celular de Jesus, hein, mano? Você viu? Ele deixou comigo.
E você também está com a senha? É, estou com a senha. Pô, vamos sacar uns dinheiro aí que não sei o quê. O que você vai falar? Sai fora, ô ladrão, né? Por quê? Então Jesus, ele deu a bolsa para Judas. Agora a pergunta é, por que ele deu a bolsa para Judas? Eu acho que o Otávio nessa hora vai ser chamado de fanático. Ô, mas você é mó crentinho, hein, mano? Fanático. O que custa pegar só um pouquinho? Sabe, quantos aqui já foram chamados de fanático por Jesus? Ou por causa de Jesus? Cara, eu lembro, cara, quando eu me converti. Eu peguei a Bíblia, eu comprei uma Bíblia, e aí eu não sei se isso era fanatismo, mas eu vou falar já o que é fanatismo para vocês. Mas a Bíblia minha era o dobro dessa, e era dourada, um ouro puro aqui, assim, aqui, essa parte. E aonde eu ia, eu estava com ela. Quando eu me converti, eu li a Bíblia em 6 meses. Eu falava, eu preciso ler, eu preciso conhecer Jesus, cara. E eu parava na fila do banco, no ônibus, para pegar. Perdi já vários ônibus, porque eu estava lendo a Bíblia, o ônibus passava. Verdade. Na hora do almoço, que eu ficava zoando todo mundo lá na firma, que eu ficava na bagunça, eu parei. Os caras falaram, o Fabiano tá louco, olha lá, mano. Aí eles iam falar, meu, você tá fanático? Você tá bitolado, meu? Que esse negócio aí de só Deus na sua vida. Porque na hora do almoço eu comia rapidinho, 10, 15 minutos comendo, saía para lá, ficava meus 40 minutos lá, ó, na Bíblia, conhecendo Ele, falando com Ele, tendo tempo com Deus. O meu irmão um dia, ele virou para mim e falou, mano, tá embaçado trocar ideia com você, hein, meu? Porque eu vou falar com você, você fala glória. Eu vou falar qualquer coisa, você fala, Jesus disse isso. Eu vou falar com você, você me mostra meus pecados, você me mostra meus... Eu lembro uma vez, nós estávamos na frente do FIC, comendo cachorro quente, e eu peguei o texto de, se eu não me engano, de Timóteo, ou Tessalonicenses, e ele falou assim, mano, tudo é Jesus, tudo você quer falar de Jesus? Aí eu falei assim, olha aqui que está escrito, Paulo, você não está entendendo, há tempo, há fora de tempo, pregue a palavra de Deus. E ele ficou bravo, porque ele não era cristão, não era convertido. Sabe, uma coisa, ser fanático, querido, é você deixar de honrar teus compromissos. Eu não chegava atrasado no meu serviço por causa da igreja. Eu não deixava de tratar bem a minha esposa por causa da igreja. Eu não deixava de cumprir meus compromissos por causa da igreja ou de Deus. Ao contrário, o Senhor fala, se você serve, serve como a Deus. Se você ama, ama como Deus ama. Se você faz, faça como Deus faz, amém? Então o fanático, ele começa a deixar os compromissos dele de lado, e coloca a justificativa e começa a colocar a culpa em Deus. Então mulher que não faz comida para o marido, não cuida da roupa, não cuida da casa, pode ficar enfiada dentro de igreja orando, é uma fanática, doida, maluca, que está destruindo teu casamento. O marido também, que vive andando para tudo quanto é lugar, pregando para os montes, para não sei o quê, para tudo é Deus, culpa de Deus, e deixa a família lá largada. Ei, você não está fazendo os seus compromissos certos, você é um fanático doido, está dando errado, Deus não está nada feliz com você. Amém? Glória a Deus. Deus gosta das coisas certas. Tudo tem seu tempo, tem sua hora e seu momento. Agora, a todo momento, quando você quer servir a Deus fielmente e ser correto nessa questão de valores, você vai ser chamado de fanático mesmo. Porque o Otávio antes roubava comigo, né? Ainda bem que não. Mas agora ele se converteu. E aí eu chego nele e falei, e aí, mano, vamos lá? Não, mano, você ficou doido? Tá bom, que roubar é muito feio, né? Mas você falava mal das pessoas, né? E aí agora vem alguém falar mal de alguém para você. E aí você vai falar assim, ô irmã, você está fazendo fofoca, isso é feio, não é de Deus. Viu, gente, vocês que ouvem fofoca, tá? Fofoqueira de plantão. Não, mas pastor, eu não falo, eu só ouço. Você é fofoqueira de plantão, tá bom? Você tem que falar, ó, você está errado, irmã. Você está errada. Não vem falar comigo, ai, vira fanática agora. Não é assim? Você não ouviu isso ainda?
Ah, então tá bom, beleza, glória a Deus. Queridos, quando somos extravagantes na generosidade e em servir a Deus, nós incomodamos a mornidão dos outros. Entende? Quando você começa a falar e implantar um padrão, você começa a denunciar aquele que está fora do padrão. Há 4 anos atrás eu resolvi mudar de vida. 5. Comecei a fazer exercício. Comecei a ir para academia. Aí passou 2 anos, eu falei, não, o negócio está ficando sério, estou gostando. E eu vou agora ter um padrão diferente. Nesse começo as pessoas já estavam achando que era fogo de palha e logo eu ia parar. Tudo bem, glória a Deus. Não parei. Eu estou falando de coisas comuns do nosso meio, tá bom? Aí eu falei, agora eu vou arrumar minha alimentação. E um dia, eu estou numa reunião com os irmãos, eles tudo vão comer bagunça, pizza, esfirra, todas aquelas coisas. Eu saco uma marmitinha com arroz e frango. Eles começam a me olhar assim, Você vai comer isso aí? Tanta pizza? Nossa, ficou nojenta agora. Ficou cheio de frescura. Deixa eu te falar. Qual é o problema? Eu comer isso aqui, está te incomodando? Eu não estou querendo que você come isso. Eu não estou falando para você parar de comer sua pizza. Qual é o problema? Você acredita que pararam até de me chamar para comer na casa dos outros? O preço que a gente paga, né? Mas tá bom. Fica tranquilo, eu levo minha marmita, não tem problema. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Quando eu saco a minha marmita e a pessoa está lá se lambuzando naquelas coisas, ela percebe assim, ela fala, nossa, como eu sou um desregrado, como eu não cuido da minha saúde, e ele está cuidando da saúde dele, eu tenho que meter o pau nele, eu tenho que falar mal dele, isso não está certo. Sabe, querido, quando a gente se posiciona na questão da generosidade e servir a Deus, nós vamos denunciar a morneza dos outros, a mornidão das pessoas, aquele que não é e nem é, sabe? Quando você começa a ser, as pessoas ficam incomodadas, isso incomoda as pessoas, amém? Sabe, quando Noé escuta Deus falando sobre a arca, constrói a arca, e ele atende aquilo, cara, Noé acabou de matar o resto do mundo. E Deus não estava querendo matar, Deus estava falando para ele assim, era para vocês se arrepender, deixar o caminho de vocês, a salvação é para todos, né? Amém? Então não é uma questão de fanatismo, querido, é uma questão de que quando nós nos tornamos extravagantes em alguma área da nossa vida, nós vamos incomodar a mornidão das pessoas. Então aquelas pessoas que não querem ser nada, ficam incomodadas porque você está sendo. Amém? Então é que sua extravagância faz com que elas se autoavaliem e comecem a questionar. Será que eu não devo melhorar? Hein? Será que você não deve deixar um pouquinho a sua opinião de lado? Será que você não deve pensar um pouquinho mais nisso aqui e falar, cara, eu preciso me entregar a isso, eu preciso mudar, eu preciso pensar diferente? Então uma coisa que você precisa entender, que o inimigo da generosidade, querido, é o egoísmo. E o egoísmo de Judas vem à tona quando Maria demonstra generosidade. Ela demonstrou generosidade, olha o egoísmo aparecendo. Tem que ter vendido. Sabe? Agora, por que Jesus põe Judas para segurar o dinheiro, se ele já sabia que ele era ladrão? Será que Jesus estava querendo pegar mesmo Judas e condená-lo? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá, fala comigo, Deus é fiel, e não permitirá, tá, preste atenção, Deus ele é fiel e Ele não volta atrás, e Ele está falando aqui que Ele é fiel, Ele está trazendo uma atenção para nós, olha, prestem atenção, Deus é fiel e não vai permitir, o que, pastor, o que? Que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Então Deus não está tentando Judas, Deus não está fazendo Judas cair. Sabe, pessoas elas têm a mania de dizer que porque as situações ruins vieram, porque a tentação veio, que eu sou fraquinho, eu não sei o que, eu não consigo, e fica nessa choramingueira. É uma mentira,
É um egoísta que quer só suprir as suas próprias necessidades, as suas próprias opiniões, os seus próprios valores. Quer se esconder, quer vestir uma máscara que não faz sentido, querido. Jesus quer te libertar disso. Está entendendo? Ele está falando então para você: não vai vir tentação, luta que seja maior que você possa suportar. Não virá. Então, pensando positivo e crendo na palavra, a partir de hoje, cara, cada um de vocês precisam tomar uma decisão, do tipo assim: cara, se está vindo essa batalha, se está vindo essa luta, eu posso vencer. Eu posso encarar isso, eu consigo passar por isso. Sabe, tem muita gente frouxa. Tem muito crente frouxo. Por quê? Porque tem temor dos homens e não de Deus. Preferem ficar em paz com os homens e ficar em inimizade com Deus. Então eu abaixo a guarda. Uma posição, Deus está falando para fazer dessa forma, aí a pessoa vem e faz você tomar um outro rumo, porque você quer. Não, querido, Deus falou isso. Você gosta de mim, não gosta de mim, Deus está falando isso. Então para de ser um chorão, para de ser frouxo, comece a encarar as tentações da sua vida. Mas pastor, tem o livre-arbítrio, você esqueceu disso. Porque, por exemplo, o seu Jorge pode ficar muito bravo ali e dar um tapa na orelha do nosso irmão Otávio. E aí, veio a tentação, né? Fala aí, Otávio. Amém, glória a Deus. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui no texto, que eu já vou voltar no Otávio aqui. Mas quando forem tentados, ou então ele está dizendo assim, não virá. Mas se acontecer, porque Deus ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Você pode levantar agora do teu banco e ir embora. É teu direito, Deus não vai parar você, não vai te castigar, Deus não vai fazer nada disso. Alguém aqui pode levantar a mão e me xingar e falar um monte de besteira aí. É livre-arbítrio, você tem direito, Deus não vai calar tua boca, não vai endurecer teus lábios, nada vai acontecer assim. Amém? E ele está falando aqui: mas se forem tentados, ele providenciará um escape para que possa suportar. Então, se o seu Jorge dá um tapa na cara do nosso irmão Otávio, aí o nosso irmão Otávio, ele se sujeita a Deus, ele vai falar: Senhor, isso aqui está doendo, em frações de segundos, tá? Isso aqui está doendo demais, e eu vou arrebentar esse velho do Paraguai, não, do Chile. Só que nessa hora o Otávio leva o coração dele para o céu, e é isso que você tem que aprender, querido. A tentação veio, e ela veio maior que você possa suportar, e ele está ali, vou dar na orelha dele, mas ele fala: Senhor, o que eu faço? O Senhor fala no coração dele: Otávio, faz como eu dá outra face. Mas Senhor, eu não consigo dar outra face, eu quero acertar ele. Ele começa a ter uma luta, mas eu quero fazer a sua vontade, Pai. Sabe, nisso o Senhor vai começar a encher o Otávio de amor, vai começar a mostrar para o Otávio que não é o seu Jorge em si que merece o outro tapa, e realmente ele merece porque ele fez isso. Porém, tem algo muito maior, que são valores que estão impregnados dentro do coração do Otávio, que é agradar a Deus. E aí ele decide fazer algo correto. Faz sentido, querido? Então você tem que parar de reclamar das tentações que você tem passado e começar a buscar em Deus a estratégia para você sair delas. Amém? Glória a Deus. Estou correndo aqui agora, tem que correr muito rápido para a gente ir para o final. Então Deus aqui, Ele não tentou Judas e nem tenta você. Deus não põe você à prova, ok? O que Jesus está fazendo com Judas aqui? Ele está amando Judas. Porque, querido, é muito fácil tirar tudo aquilo que você vai cair na tua vida, todos os problemas teus da sua vida, e você nunca vai ser um vencedor, porque você nunca teve uma batalha para vencer. Se o problema de Judas era dinheiro, o Senhor ele não estava aqui colocando o Judas em desafio, mas ele falou assim: Judas, eu acredito em você, cara, eu confio em você, eu sei que você pode vencer, Judas, eu sei que você pode negar esse mal dentro de você. E aí Judas vai e rouba de novo.
Aí Jesus olha para ele e fala: eu continuo acreditando. Judas vai e rouba de novo. Jesus continua acreditando. Sabe, querido, Jesus, ele acredita em nós. Ele não deixa as tentações para só te provar que você é errado, não. Ele deixa elas vir, ele permite essas coisas acontecer. Sabe, porque ele sabe que você pode vencer. Ele sabe que você pode triunfar sobre isso. Ele sabe que você pode vencer no teu casamento. Ele sabe que você pode vencer na tua vida financeira. Ele sabe que você pode vencer como os seus sonhos. Sabe, para de chorar, para de querer que é o dos outros, mas aceite o que é de Deus. Sabe, para de olhar para o redor, com inveja, com egoísmo. Começa a olhar para a tua vida. Começa a assumir a tua vida. Começa a dizer: ei, Jesus, eu quero tomar a rédea das coisas aqui. Eu quero deixar esses problemas para trás e começar agora novo. Pode mandar os problemas, pode mandar essas coisas vir, que eu vou passar no teste. O Senhor acredita em mim, Jesus? Acredito. Então vem. Jesus estava amando Judas, querido. Ele estava olhando para Judas e falando assim: eu sei que você pode, cara. Então para de reclamar, amado. Segundo aspecto da generosidade, a generosidade extravagante. Na Bíblia existem algumas categorias de oferta. Eu vou falar de 3 delas. Primeira, dízimo, 10% que não é nosso, a gente entrega para o Senhor. Segunda oferta, é a oferta quando nós tiramos dos nossos 90% que fica nas nossas mãos, né? Da onde Deus descansa as suas bênçãos, dos 90%. E a terceira oferta é a oferta extravagante, ou em outras palavras, a oferta dolorida. Oferta extravagante, querido, é uma oferta que dói mesmo. E aqui a gente tem testemunhos, muitos testemunhos de pessoas que fizeram isso. Porque ser generoso extravagantemente não é só você dar seu dízimo, não é só você tirar dos seus 90, mas é você dar algo que dói. E o Senhor nos ensinou a viver assim. E eu sou muito feliz, e eu quero contar um testemunho aqui que hoje de manhã eu estava contando, fui impactado. Quem conhece a nossa tesoureira Arielle, ela deve estar por aí em algum lugar aí. Está na escolinha, está cuidando dos teus filhos. A Arielle, ela entrou aqui na igreja, hoje ela está com 27 anos, está velha demais, gente. Mas ela entrou com 17 anos aqui na igreja. 16 para 17. E a Arielle, junto com o Léo, vieram para cá. E a vida deles era muito humilde. Como eu já falei aqui, alguns testemunhos deles, a história deles era muito pouquinho, eles tinham só um pouquinho. E um sonho da Arielle, o sonho do Pardal é que a Arielle trabalhasse. O Pardal não tem nada a ver com a Arielle. E o Pardal ficava brigando com o Léo: sua mulher tem que trabalhar, sua mulher tem que trabalhar. E o Léo ficava botando pilha na Arielle: ele tem que trabalhar, tem que trabalhar. E a Arielle falava assim, eu sei da história, por isso que eu conto. A Arielle falava: não, eu quero trabalhar nesse emprego que eu pedi para Deus. Eu pedi com carteira assinada na prefeitura de Barueri. E não importa se eu vou ser contratado, mas eu quero trabalhar na prefeitura de Barueri. E passou os tempos e nada do emprego da Arielle vir. E um dia ela arruma esse emprego. Seus 18 anos ela arruma um emprego. E começa a trabalhar. E ela trabalhou exatamente 1 ano nesse emprego e ela foi mandada embora. E logo no tempo que ela foi mandada embora, nós estávamos em transição do prédio que nós estávamos na rua de cima, que é menor que este, para cá. E aqui não tinha nada. E Deus falou para nós: vai para lá. E quando nós entramos nesse salão, estava tudo destruído aqui, não tinha nada. O seu Moura aqui sabe o que a gente está falando. O seu Moura está presente aí. E aí, eu falei assim: bom, preciso trazer minha mulher para cá. Porque eu sou um cara corajoso, visionário, eu vou para cima. Mas você sabe que mulher ajuda a gente nessas decisões, né? Então, se você não sabe, usa a sua esposa nisso, que é uma benção. E eu falei: amor, ela vai vir para cá e falar assim: não, isso aqui está destruído, não tem jeito, para, né? Mulher bota defeito em tudo, né? Então, quando ela entrou aqui, ela fazia assim, ó. E eu olhava assim com a cara assim de feliz, e eu... Fala que não dá certo, né? Fala que não é esse lugar. E ela falou: esse é o lugar que Deus nos trouxe. Aleluia, amém. Quando nós começamos a obra, nós não sabíamos o quanto nós íamos gastar. Mas no final, a gente gastou em torno de 150 mil reais aqui, para reformar esse salão, amém? O interessante é que quando Deus falou: vai para lá, negocia com o Moura,
conversa com ele lá, e como não sei tudo. Nós não tinha R$50 no caixa da igreja, sobrando. Aí entra a Arielle. A Arielle chega um dia para mim e fala assim: pastor, sacou um envelope, mas o envelope estava grosso. Eu falei: o que foi, Arielle? Eu quero dar essa oferta para a obra, para a gente começar. Foi a primeira oferta que nós ganhamos para a obra. Quero dar essa oferta para a obra. Quando eu vi aquilo assim, eu falei assim: não. Sabe por quê, querido? Eu falei: não, porque eu sabia que a Arielle morava numa casinha de 1,5 cômodos, toda mofada, e que todos os móveis dela foi doado, que todas as roupas que ela tinha era doada, que a comida que ela tinha era doada, e uma jovem que na sua vida ansiava tanto um trabalho, e a sua primeira rescisão, ela podia comprar roupa nova para ela, ela podia comprar tudo para ela. Eu não estou falando que era ruim a vida dela não, tá? Eu estou dizendo aqui que era difícil, mas eu nunca vi a Arielle e o Léo chorar por causa disso. E eu falei: não vou aceitar não, Arielle, isso aqui tem muito valor para você. Ela falou: você não pode impedir o que Deus pediu para mim, pastor. Está aqui todo a minha rescisão. Ela colocou nas minhas mãos R$2.800, se eu não me engano. Era toda a rescisão que uma jovem de 18 anos tinha, primeira vez na vida, mesmo com uma situação totalmente contrária, vivendo tudo. Ela ouviu a voz de Deus, e eu tenho certeza que essa oferta de generosidade doeu muito no coração dela. Mas ela escolheu entregar. Isso foi só um start para o milagre que hoje você está vivendo. Nós continuamos a obra, terminamos, e você está sentado aqui experimentando da graça de Deus, porque alguém foi extravagante em fazer algo. Amém? Talvez, uma vez eu ganhei um tênis, eu queria tanto ganhar um tênis. Nossa vida, a gente aprendeu a fazer isso, a ser extravagante. Se você falar: pastor, o que você tem? De verdade eu não tenho nada, querido. Porque talvez até esse relógio aqui, esse relógio é meu, mas eu posso dar para você agora, se o Senhor falar no meu coração. Na verdade, eu até parei de comprar o relógio, porque toda vez que Deus mandava eu dar o relógio, a maioria dos meus relógios Deus mandava eu dar. Esse aqui está durando. Deve ser porque é do Paraguai. Não presta. E um dia eu comprei um tênis, queria muito tênis. Comprei, chego aqui na igreja, o irmão olha para o meu tênis e fala assim: nossa, pastor, que tênis legal. Na hora o Espírito de Deus falou: dá esse tênis para ele. Oh, Deus. Toma, irmão. Sabe, queridos, uma coisa que é interessante, que quando você começa a fazer isso, a andar nisso, você começa a ter uma fé tão grande, uma convicção tão grande do que Deus é para você, que você não se apega mais nas coisas. As coisas perdem o valor, e a alegria de dar toma conta do teu coração. Sabe, não é contando uma vantagem aqui, mas aqui nós temos muitos testemunhos. O pastor Luiz Paulo já deu carro, o Paulinho já deu carro, a Arielle e o Léo, eles ganharam um carro de presente, e depois de um tempo eles sentiram e ouviram de Deus: dá um carro. Deram o carro. Eles andam a pé, até hoje. Eles não deram para receber um outro carro. Sabe, está entendendo? O propósito aqui é o coração do Pai que a gente está alcançando. O propósito aqui é entender o que eu estou fazendo aqui, que não é para trazer um retorno para a minha vida. Não faz sentido, não é um banco de valores aqui. Querido, nós estamos falando de um Jesus que morreu por mim e por você, que restaurou a nossa vida, eu era um cara morto, eu estava condenado às trevas, eu não era ninguém, que Ele me deu o valor de viver de novo, a oportunidade de ter vida. Quantos casamentos foram destruídos e chegaram aqui e estão restaurados hoje, transformados, é bênção. Sabe, querido, não tem a ver com o que nós vamos receber de volta, tem a ver com o que Ele é. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Eu podia ficar a noite inteira contando testemunhos aqui desse, mas o Senhor está querendo te ensinar nessa noite. Você precisa começar a dar uma oferta extravagante. Você precisa ir além. É algo que dói, é algo que
você vai falar, cara, não é tão fácil de fazer. Sabe, alguns teólogos estudiosos falaram que Davi, o rei Davi, ele ofertou para a construção do templo, sabe quanto em dinheiro hoje? 21 bilhões de dólares. Sabe, você pode falar, nossa, se eu tivesse isso também eu daria. Deixa eu falar uma coisa, Jesus também chamou a oferta da viúva como uma oferta extravagante. Sabe quanto que ela deu para Jesus? 2 moedinhas. Mas era tudo que ela tinha. Ela tinha ou comer mais um pouquinho, com aquelas 2 moedinhas, e viver com isso, com aquele pouco, ou entregar tudo. Está entendendo? A Maria, ela deu anos de trabalho dela nos pés do Senhor. Sabe, Deus também deu uma oferta extravagante para nós. Ele deu seu filho. Ele deu. Se você tem dúvida, você precisa pedir para Jesus tirar isso do teu coração. Sabe, às vezes as pessoas perguntam, por que eu tenho que dar 10%? Por que eu tenho que dar 5%? Por que eu tenho que fazer, não pode ser 5 aqui, 5 ali, não posso fazer do meu jeito, da minha maneira, por que eu tenho que dar oferta, sabe? Imagine que pessoas que pensam assim, elas querem estar com o controle nas mãos. Quem aqui já brigou pelo controle de casa? Né? É uma treta feia. Quem vai trocar de canal, que jogo vai assistir, que não sei o quê. Mas na verdade é que o egoísmo nosso, que é inimigo da generosidade, ele quer estar no controle de tudo. Então, por eu ser egoísta, não é a questão do valor, de quanto eu for fazer, quanto que eu vou ser generoso. É que eu quero estar no controle. Então, se eu tenho que dar, eu tenho que saber aonde vai, como que tem que fazer. É controle. Eu já falei aqui, falei semana passada, você fica calculando, eu dou tanto de dízimo para a igreja, quanto que o pastor ganha? Quanto que não sei o que? Meu amado, você tem dúvida, você pode perguntar para mim, eu falo. Eu ganho bem, graças a Deus, aleluia. Aleluia. Eu sou abençoado, de verdade. Quer saber com o que a igreja gasta? Olha, os livros da igreja é aberto, nós temos tudo ali relatado. A Arielle, é só chegar nela, venha a qualquer momento, ela vai te mostrar, tintim por tintim, onde vai ter os centavos. Mas o problema é que as pessoas que fazem isso, que é ter o controle das coisas, elas nunca foram generosas de verdade, elas só querem controlar. Imagina, Deus te dá um carro. Quem quer um carro? Dá um glória a Deus. Metade da igreja, amém. E aí ele vai falar assim, Natan, você quer um carro? Então tá, toma o carro. Aí o Otávio vai lá e fala, ô Natan, Deus me deu a roda, empresta a roda aí. Aí vai o outro, o volante. Cara, que negócio dividido é esse estranho? Sabe, é que quando a gente quer saber fazer, dar o porquê que eu tenho que dar, não é entender o amor. Cara, eu quero estar no controle das coisas, e estar no controle é egoísmo. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 8, para a gente ir no final. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Olha, ele está falando, para vocês terem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a igreja estava no meio da mais severa tribulação. Nós não sabemos o que é isso, tá bom? Passamos por uma pandemia aí, alguns dias aí, e quase morremos. Mas essa igreja estava no meio da mais severa tribulação. E a grande alegria e a extrema pobreza, ela, além de ter grande alegria mesmo na tribulação, mas ela tinha uma extrema pobreza, essa igreja. Deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente. Presta atenção, Paulo estava pregando em Coríntios. Paulo era um missionário itinerante, e eles queriam dar dinheiro para Paulo, sustentar a vida de Paulo e o ministério de Paulo.
E Paulo olhou a situação e falou: cara, vocês estão na pobreza, nessa dificuldade todas. E eles falaram assim: não, nós não vamos pegar. Mas o texto está dizendo que a igreja de Macedônia falou assim: por favor, nós imploramos porque nós queremos ajudar. Insistentemente. Já pensou você implorando para mim: pastor, deixa eu dar, todos vocês, deixa eu dar o dízimo, deixa eu dar a oferta, eu quero doar minha casa, eu quero doar isso e aquilo outro. Você vai falar: ai, pastor, querido, eu acredito nisso. E não como uma forma de ganhar dinheiro, sabe? Porque se eu quisesse dinheiro, eu ia trabalhar. Meu propósito nunca foi dinheiro. Eu não estou aqui por causa disso, eu não estou te ensinando isso por causa disso. Já falei, eu tinha até uma rejeição disso, uma oposição, mas o Senhor quer nos ensinar isso, porque Ele quer fazer a sua vida próspera, amém? Porque eu estou a fim de ganhar vidas para Jesus. O meu chamado é para ganhar almas para o Senhor. E a gente precisa sustentar isso. Então, 1 centavo que entra nessa casa, a gente entende que é uma vida. Entenda isso. Aquela igreja, ela suplicava insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, aos santos. Porque esse dinheiro ia ajudar a sustentar os homens e mulheres, para que eles continuassem falando do amor de Deus, pregassem, orassem, enfim. Mas fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, querido, há uma necessidade de termos generosidade extravagante na nossa oferta. E essa é aquela que dói. Qual foi a primeira vez ou a última vez que você deu uma oferta que doeu? Qual foi a última vez que você entregou algo que doeu? Preste atenção. E o terceiro aspecto, para a gente finalizar, é a recompensa da generosidade. Então, quando nós fazemos isso, olha o que está escrito em Marcos 14, 9. Eu lhes asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez, Maria quebrou o vaso de alabastro, o que ela fez será contado em sua memória. A generosidade, a recompensa da generosidade é a memória que falarão dos teus feitos. Até hoje, o nome de Maria é glorificado no sentido de que ela fez. Nós falamos do testemunho da Arielle, que foi há 7 anos atrás. Querido, isso vai passar 20 anos, nós vamos falar isso de novo. Porque atos de generosidade geram memórias. Amém? Atos de generosidade, Atos do Apóstolo, capítulo 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade é em dar do que receber. Você precisa aprender isso. A recompensa da generosidade traz felicidade. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então quem é generoso é um abençoado, está entendendo? Você não é generoso, querido, você não é abençoado. Não que você vai ser, você não consegue se enxergar. Você olha para você e você já se condena. Provérbios 11, 24. Há quem dá generosamente. Há quem dá generosamente. E o que acontece? E vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha a recompensa da generosidade aqui. Aumenta as nossas riquezas. De verdade, não é por esse motivo, mas isso flui. Mateus 10, 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água, de verdade, querido, o que Deus está buscando aqui não é valores, mas é o quanto o teu coração deseja contribuir, o quanto o teu coração deseja ajudar. Sabe, às vezes a gente está falando de valores, mas você pode fazer tantas outras coisas para nos ajudar. Ele está dizendo aqui: alguém que der, a menos que seja apenas um copo d'água fria, a um desses pequeninos, porque eles é meus discípulos, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Percebe? Olha 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós,
E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. De novo, nível de espiritualidade. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas de ação e em verdade. Fique de pé, querido. O egoísmo é o inimigo da generosidade. Nós precisamos ter uma generosidade extravagante. E você precisa entender que há uma recompensa para aqueles que são generosos. Eu quero fechar essa série. Mas eu quero que você, igreja de Cristo em Atos, você que se alimenta nessa casa, você que come nessa casa, eu não estou falando hoje com os visitantes, isso serve para você que é visitante aqui. Nós não temos visitante, na verdade a gente tem irmãos que nos visitam, você se sinta da família, porém, eu estou falando para aqueles que estão vivendo aqui. Eu não quero que você se sinta constrangido, mas você, igreja de Cristo em Atos, precisa tomar uma postura. Deus quer mudar os planos da sua vida. Deus quer que esses 4 sermões que nós pregamos, sermões que nós falamos aqui, a mordomia seja um princípio na tua vida, Mamon não domine teu coração, o dízimo seja algo bem claro, esclarecido em teu coração, inegociável, e a generosidade com extravagância é algo que vocês precisam andar constantemente. Deus está chamando você para essa responsabilidade, porque Deus está trazendo pessoas para este lugar. Deus vai levantar pessoas neste lugar, que serão enviadas e serão sustentadas pela tua oferta, pela tua generosidade, pelo teu dízimo, e Deus vai acrescentar na tua vida. Não é uma troca, mas é um compromisso, é um ato de responsabilidade, que nós como igreja de Cristo precisamos tomar uma decisão, e não ser mais vulneráveis nessa área. Não ter mais altos e baixos, não ter um momento que eu estou ou que eu não estou, um momento que eu quero e um momento que eu não quero. Vocês estão sendo chamados para ser responsáveis em sustentar essa casa. Você que é a igreja de Cristo, você está sendo chamado para sustentar essa casa. Você, meu irmão, que está visitando hoje, ou que nos assiste na televisão agora, deixa eu falar uma coisa: se o Espírito de Deus tocar no teu coração, e se você é de outro ministério, você está sendo chamado para sustentar o teu ministério. Você está sendo chamado para implantar. Nós não queremos o seu dinheiro, não é isso que nós estamos ensinando, mas você precisa ser responsável no seu ministério. E você que não tem uma vida disso, não acredita nisso, Deus está falando para você: muda isso hoje, eu estou mudando a tua sorte. Encontre uma casa, vai habitar, vai ter relacionamento com Deus. Deus nos chama para um compromisso, querido, é oportunidade. Quando as portas dos céus estão abertas, se você perde a oportunidade, querido, o ciclo vai ter que rodar de novo. É questão de oportunidade, é questão de um sim, é questão de uma resposta, que eu e você precisamos dar para o Senhor. Então eu queria que você fechasse os teus olhos. E diante disso, uma fala do teu coração em relação a isso que nós estamos ensinando nessa noite, para os céus, para o coração do Pai. Um compromisso com Ele. Diga com as suas próprias palavras. Eu não vou nem dizer o que você deve orar, mas você precisa dizer algo para Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu sou essa pessoa que o Senhor chama para o compromisso. Fale com Ele: Pai, nós te amamos, nós te adoramos. A tua verdade está sendo pregada, a tua palavra está sendo pregada. Ouça os teus filhos, ouça os compromissos dos seus filhos, ouça a verdade do coração dos teus filhos. Anjos,
comecem a ministrar agora aqui neste lugar. Anjos, comecem a ministrar agora neste lugar. O Senhor disse que confiaria as riquezas ao servo fiel. E você não precisa provar para ele a sua fidelidade. Só de você falar, ele já acredita no que você está falando, querido. É o suficiente. Porque agora a responsabilidade é com você. Anjos ministradores, libera as bênçãos da prosperidade na vida dos teus filhos. Que a falta desapareça. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você recebe essa mensagem, aplauda Jesus bem forte. Dá um glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Leva teu povo para casa em segurança. Guarda-os debaixo das suas asas, no poder do teu amor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todo sempre. E todos digam: amém. Vai na paz, querido, que Deus te abençoe grandemente. Bye, bye.